Fernando olhou para o bilhete da loteria pela 10ª vez naquela manhã e sentiu o estômago revirar. Os números estavam lá, exatamente os mesmos que apareciam na televisão. 63 milhões de reais. Mas ao invés da alegria que sempre imaginou sentir, havia apenas um vazio gelado no peito. Porque Fernando conhecia gente. Conhecia bem demais. E sabia que dinheiro não revela quem a pessoa é, dinheiro apenas mostra quem ela sempre foi, mas escondia. Durante 42 anos, Fernando acordou às 4 da manhã para cuidar do gado. Mãos calejadas, costas doloridas, sol quente queimando a pele. Construiu tudo do zero, cada cerca, cada curral. Sua esposa Rita sempre esteve ao lado, ou pelo menos era o que ele pensava. O filho Gabriel dizia amar a fazenda, mas Fernando notava como o rapaz suspirava aliviado toda vez que ia para a cidade. E tinha também Cláudio, o amigo de 30 anos, aquele que jurava ser como um irmão. Mas Fernando tinha visto coisas na vida. Viu famílias se destruírem por herança. Viu irmãos virarem inimigos por dinheiro. Viu casamentos de décadas terminarem quando a conta bancária mudou. E agora, segurando aquele pedaço de papel que valia mais do que conseguiria ganhar em 10 vidas de trabalho, Fernando tomou uma decisão. Uma decisão que mudaria tudo. Ele faria um teste. Um teste simples, mas devastador. E o resultado? Bem, o resultado seria algo que ele jamais imaginaria possível. Se você está gostando dessa história, deixe seu like para ajudar o canal a crescer. E nos comentários, conta se é a primeira vez que você está assistindo um vídeo aqui e de qual cidade você é. A gente adora conhecer vocês. E se inscreva no canal para não perder as próximas histórias, porque essa aqui está só começando. A fazenda Santa Clara ficava a 30 quilômetros da cidade. Eram 200 hectares de pasto, 2.400 cabeças de gado, 3 casas, currais, depósitos. Nada luxuoso, mas honesto. Cada centavo ali tinha o suor de Fernando. Ele tinha 58 anos, cabelos grisalhos, pele marcada pelo sol. Acordava cedo, dormia cedo. Não fumava, bebia apenas nas festas da cidade, que eram raras. Um homem simples. Rita tinha 55 anos. Casaram quando ela tinha 19 e ele 22. Sempre foi uma mulher bonita, mesmo agora com os cabelos começando a embranquecer. Cuidava da casa, fazia doces para vender na feira, ajudava com a escrituração da fazenda. Fernando sempre achou que tinha sorte. Nunca discutiam muito, nunca tiveram grandes problemas. Um casamento normal, estável. Gabriel tinha 31 anos. Nasceu 7 anos depois do casamento, quando Rita já tinha perdido as esperanças de ser mãe. Foi criado na fazenda, mas sempre pareceu deslocado ali. Estudou administração na cidade, voltou para ajudar o pai, mas Fernando sentia que o filho estava ali por obrigação, não por vontade. Gabriel era solteiro, morava na casa ao lado da principal, tinha um carro velho que vivia quebrando. E tinha Cláudio, 59 anos, vizinho da fazenda ao lado. Também criava gado, mas em menor escala. 50 hectares, 400 cabeças. Viúvo há 12 anos, sem filhos. Passava quase todos os dias na fazenda de Fernando. Tomavam café juntos pela manhã, jogavam dominó à tarde quando o trabalho permitia. Fernando confiava em Cláudio como confiaria em um irmão, se tivesse um. Naquela manhã de sábado, Fernando acordou diferente. Tinha checado o bilhete na noite anterior, sozinho no escritório, depois que todos dormiram. Não conseguiu fechar os olhos. Ficou pensando, planejando. Às 5 da manhã, levantou, fez café, sentou na varanda. Sabia exatamente o que faria. Rita apareceu na cozinha às 6, como sempre. Preparou o café da manhã enquanto Fernando fingia ler o jornal. Pão caseiro, queijo, geleia de goiaba. O mesmo de todos os dias. Ela estava quieta. Ele também. Não era um silêncio ruim. Apenas o silêncio confortável de quem vive junto há tanto tempo que não precisa preencher cada momento com palavras. Gabriel chegou às 7. Tinha que conferir o gado no pasto norte, consertar uma cerca que estava frouxa. Sentou, comeu rápido, mal olhou para os pais. Fernando observou. O filho parecia cansado, mas não do trabalho. Era um cansado diferente, como se carregasse um peso invisível. Você está bem, filho? Fernando perguntou. Gabriel levantou os olhos. Estou, pai. Só dormi mal. Rita serviu mais café para o marido. Fernando notou as mãos dela. Ainda bonitas,
mas marcadas pelo tempo, pelas tarefas. Ela usava uma aliança simples, de ouro, que ele tinha comprado quando casaram. Na época, mal tinha dinheiro para aquilo. Parcelou em 6 vezes na joalheria da cidade. Pensei em ir até a cidade hoje, Rita disse. Preciso comprar algumas coisas para casa. Fernando assentiu. Pode ir. Leva o carro. Ela olhou surpresa. Normalmente, Fernando precisava do carro para a fazenda. Mas hoje ele tinha outros planos. Depois do café, Gabriel saiu para o pasto. Rita foi arrumar a cozinha. Fernando caminhou até o escritório, uma sala pequena ao lado da sala de estar. Abriu o cofre, pegou o bilhete premiado, guardou no bolso da camisa. Sentiu o papel fino contra o peito. 63 milhões. Um número tão grande que era difícil imaginar. Às 8, Cláudio apareceu. Como sempre. Entrou sem bater, foi direto para a cozinha buscar café. Fernando ouviu conversando com Rita, rindo de alguma coisa. Cláudio sempre foi assim, expansivo, amigável. Todos na região gostavam dele. Fernando. Cláudio entrou no escritório. Que cara é essa? Parece que viu fantasma. Fernando forçou um sorriso. Dormi mal. Ah, é a idade chegando. Cláudio sentou na cadeira de frente para a mesa. 40 anos atrás a gente dormia em qualquer lugar. Agora qualquer coisinha já deixa as costas doloridas. Eles conversaram sobre trivialidades. O preço do boi, o tempo seco, a necessidade de reformar o curral. Conversas de sempre. Mas Fernando estava diferente, e Cláudio notou. Tem certeza que está bem? Estou pensando em algumas coisas, Fernando disse. Coisas boas ou ruins? Fernando respirou fundo. Isso ainda vai se descobrir. Cláudio franziu a testa, mas não insistiu. Conhecia o amigo bem o suficiente para saber quando deixá-lo em paz. Quando Cláudio foi embora, Fernando pegou o telefone. Ligou para o banco da cidade, pediu para falar com o gerente. Disse que tinha um assunto urgente, marcou para segunda-feira às 9 da manhã. Não deu detalhes. O sábado passou devagar. Fernando ajudou Gabriel com a cerca, verificou o gado, fez as tarefas de rotina. Mas a cabeça estava longe. Cada vez que olhava para Rita, para Gabriel, pensava no teste. Será que estava sendo justo? Será que estava sendo paranoico? Mas as histórias que conhecia não saíam da cabeça. Um primo distante que ganhou na loteria e a esposa pediu divórcio 2 meses depois, levando metade. Um vizinho que morreu e os filhos brigaram tanto pela herança que não se falavam mais. Um amigo de outro amigo que foi assaltado pelo próprio irmão quando ficou rico. Dinheiro muda as pessoas. Ou será que apenas revela quem elas sempre foram? À noite, durante o jantar, Fernando fez a primeira parte do plano. Suspirou fundo, colocou o garfo no prato, olhou para Rita e Gabriel. Preciso conversar com vocês dois. Rita parou de comer. Gabriel também. Ambos olharam para Fernando com expressão preocupada. Aconteceu alguma coisa? Rita perguntou. Fernando escolheu as palavras com cuidado. Estive pensando muito ultimamente. Sobre a fazenda, sobre o futuro, sobre tudo. E cheguei a uma conclusão. Que conclusão, pai? Gabriel se inclinou para a frente. Estou cansado. 42 anos fazendo a mesma coisa, todos os dias. Acordo de madrugada, trabalho até o corpo doer, vou dormir exausto, acordo e faço tudo de novo. E para quê? Rita piscou várias vezes. Para quê? Fernando, que pergunta é essa? Para nós, para a família, para ter uma vida digna. Fernando balançou a cabeça. Será que vale a pena? Será que não seria melhor vender tudo, pegar o dinheiro, ir viver na cidade? Comprar um apartamento, viver tranquilo os anos que me restam? O silêncio na mesa foi pesado. Gabriel estava pálido. Rita tinha os olhos arregalados. Você está falando sério? Rita perguntou, a voz tremendo. Estou. Pensei bastante nisso. A fazenda vale uns 4 milhões. Podíamos vender, dividir o dinheiro, cada um seguir seu caminho. Mas pai, Gabriel começou, a voz engasgada, essa fazenda é tudo que temos. É nosso patrimônio, nossa história. Patrimônio? Fernando olhou diretamente nos olhos do filho. Ou é uma prisão? Você mesmo, Gabriel, quantas vezes eu não te peguei olhando para o horizonte com cara de quem queria estar em qualquer lugar menos aqui? Gabriel abriu a boca, fechou, abriu de novo.
Eu nunca disse isso. Não precisa dizer. Eu vejo. Rita se levantou da cadeira. Licença. Saiu da sala rapidamente. Fernando ouviu a porta do quarto bater. Gabriel ficou ali, olhando para o prato. Pai, o rapaz disse devagar, se é isso que você quer fazer, eu vou apoiar. Mas não acho que seja a decisão certa. E por que não? Porque você ama essa terra. Eu sei que ama. Fernando não respondeu. Levantou, deixou Gabriel sozinho na mesa, foi para o escritório. Trancou a porta, sentou na cadeira, colocou o rosto entre as mãos. A verdade era que Fernando amava a fazenda. Cada metro daquele lugar tinha seu suor, suas lágrimas, sua vida. Mas o teste precisava ser feito. Ele precisava saber. O domingo amanheceu tenso. Rita mal falou com Fernando durante o café. Gabriel também estava quieto. A casa, normalmente preenchida com pequenas conversas e ruídos cotidianos, estava silenciosa como um túmulo. Fernando saiu para caminhar pela fazenda. Foi até o pasto mais distante, onde gostava de ficar sozinho para pensar. Dali dava para ver toda a propriedade. As cercas que construiu com as próprias mãos, os currais, as árvores que plantou quando chegou ali, jovem e cheio de sonhos. Será que estava fazendo a coisa certa? O bilhete continuava no bolso. Tinha tirado da carteira e colocado em um envelope, escondido dentro de um livro na estante. Ninguém sabia. Ninguém suspeitava. Quando voltou para casa, era meio-dia. Rita estava na cozinha, preparando o almoço. Fernando entrou, ficou parado na porta. Você está brava comigo? Rita não se virou. Continuou cortando os legumes. Não estou brava. Estou confusa. 36 anos de casamento e de repente você quer vender tudo e ir embora? Não disse que quero ir embora. Disse que estava pensando nisso. Qual é a diferença? Rita finalmente olhou para ele, e Fernando viu lágrimas nos olhos dela. Você está cansado de mim, é isso? Como você pode pensar uma coisa dessas? Então o que é, Fernando? Me explica, porque eu não estou entendendo nada. Fernando se aproximou, mas Rita deu um passo para trás. Esse gesto simples, esse pequeno movimento, doeu mais do que ele esperava. Rita, eu só estou cansado. Cansado do trabalho, da rotina, de tudo. Então tira umas férias. Viaja um pouco. Mas não fala em vender a fazenda, não fala em destruir tudo que construímos juntos. Fernando respirou fundo. Vou pensar melhor. Não vou fazer nada precipitado. Ela assentiu, secou os olhos com as costas da mão. O almoço ficou pronto meia hora depois. Comeram em silêncio. Gabriel nem apareceu, mandou mensagem dizendo que estava ocupado com o gado. À tarde, Cláudio passou por ali. Estava estranhando Fernando não ter aparecido para o dominó de costume. Encontrou o amigo sentado na varanda, olhando para o nada. Posso sentar? Cláudio perguntou. Pode. Os dois ficaram ali, em silêncio, por longos minutos. Cláudio acendeu um cigarro, tragou fundo, soltou a fumaça devagar. Rita me contou. Cláudio disse finalmente. Contou o quê? Que você está pensando em vender a fazenda. Fernando não respondeu imediatamente. Estou. Por quê? Cláudio se virou para olhar o amigo. Essa fazenda é você. Você é essa fazenda. Não consigo imaginar um sem o outro. Às vezes a gente precisa de mudanças. Mudanças são boas. Mas isso não é mudança, Fernando. Isso é fuga. Fernando sentiu o peito apertar. Fuga do quê? Não sei. Você que tem que responder isso. Cláudio ficou mais um tempo, tentou animar o amigo, mas percebeu que não estava funcionando. Foi embora quando o sol começou a se pôr, prometendo voltar no dia seguinte. A noite caiu sobre a fazenda. Fernando não conseguiu dormir de novo. Rita estava do outro lado da cama, de costas para ele. Ele sabia que ela também estava acordada, podia sentir pela respiração. Mas nenhum dos dois disse nada. Às 3 da manhã, Fernando se levantou, foi até o escritório, acendeu a luz. Pegou o envelope escondido no livro, tirou o bilhete. Os números continuavam lá. Continuavam sendo reais. Pensou em acordar Rita, contar tudo, esquecer o teste. Mas não conseguiu. Precisava saber. Precisava ter certeza de que as pessoas que amava estavam com ele por quem ele era, não pelo que tinha. Segunda-feira amanheceu. Fernando tomou café sozinho. Rita tinha saído cedo para a cidade. Gabriel estava no pasto.
Às 8, Fernando pegou a caminhonete, dirigiu até o banco. O gerente, um homem de 40 e poucos anos chamado Marcelo, o recebeu na sala particular. Fernando fechou a porta, sentou, respirou fundo. Preciso de ajuda com algo delicado. Pode falar, seu Fernando. Fernando tirou o bilhete do bolso, colocou sobre a mesa. Marcelo olhou, franziu a testa, pegou o papel, examinou. Os olhos se arregalaram. Isso é o bilhete premiado da Mega Sena. Checou sábado à noite. Marcelo ficou pálido. 63 milhões? Isso mesmo. Parabéns. Isso é maravilhoso. Marcelo estava eufórico, mas Fernando levantou a mão. Não contei para ninguém ainda. E não vou contar. Como assim? Fernando explicou o plano. Queria que o banco depositasse o prêmio, mas em absoluto sigilo. Ninguém poderia saber, nem a família. Ele faria um teste primeiro. Precisava ver como as pessoas reagiriam à ideia de que ele não tinha dinheiro, que estava pensando em vender tudo. Marcelo ouviu tudo, cada vez mais surpreso. Mas seu Fernando, isso é muito arriscado. E se alguém descobre? E se vaza para a imprensa? Não pode vazar. Você pode fazer isso em sigilo? Posso, mas... Então faça. Por favor. Marcelo hesitou, mas acabou concordando. Fernando assinou os papéis necessários. O gerente providenciaria tudo de forma absolutamente discreta. O dinheiro seria depositado em uma conta nova, separada. Ninguém teria acesso além de Fernando. Quanto tempo vai durar esse teste? Marcelo perguntou. Não sei ainda. Algumas semanas, talvez um mês. Até eu ter certeza. Certeza do quê? Certeza de quem realmente se importa comigo. Fernando saiu do banco com o peito apertado. Tinha dado o primeiro passo. Agora não tinha mais volta. As semanas seguintes foram as mais difíceis da vida de Fernando. Ele continuou fingindo que estava seriamente considerando vender a fazenda. Comentava sobre o assunto em conversas casuais, suspirava quando olhava para os pastos, demonstrava cansaço exagerado depois do trabalho. Rita estava cada vez mais distante. Dormiam na mesma cama, mas poderia ser em continentes diferentes. Ela acordava antes dele, dormia antes dele, evitava ficar sozinha com ele. Fernando sentia a dor disso, mas precisava continuar. Gabriel também mudou. Ficava mais tempo fora, voltava tarde, mal conversava com o pai. Quando conversavam, era apenas sobre trabalho, nada pessoal. O rapaz parecia estar processando algo, ruminando pensamentos que não compartilhava. Cláudio era o único que ainda tentava manter as coisas normais. Continuava aparecendo para o café da manhã, para o dominó, para as conversas. Mas até ele estava diferente. Fernando percebia o amigo observando quando achava que ele não estava olhando. 2 semanas depois do teste começar, algo aconteceu. Fernando estava no curral, consertando uma porteira, quando ouviu vozes na varanda da casa. Eram Rita e Gabriel. Estavam discutindo. Fernando largou as ferramentas, caminhou silenciosamente até ficar perto o suficiente para ouvir. Ele está falando sério, mãe. Rita dizia, a voz carregada de frustração. Seu pai está considerando mesmo vender tudo. E daí? Gabriel respondeu. É a vida dele, ele faz o que quiser. Como assim e daí? Essa fazenda é nosso futuro também. Se ele vender, o que vai sobrar para nós? Fernando sentiu o estômago revirar. Então era isso. A preocupação de Rita era com o dinheiro. Mãe, se ele está cansado, tem que respeitar. Respeitar? Rita soltou uma risada amarga. 36 anos da minha vida aqui, e agora ele quer jogar tudo fora. Não, Gabriel. Eu não vou permitir isso. E o que você vai fazer? Não pode obrigar ele a ficar. Posso conversar com o advogado. Ver meus direitos. Se ele vender, pelo menos metade é meu. Fernando recuou, o coração batendo descompassado. Advogado? Rita estava pensando em processar? Em garantir sua parte do dinheiro? Voltou para o curral, fingiu estar trabalhando quando Gabriel passou por ali minutos depois. O filho mal olhou para ele, seguiu em direção ao pasto. Naquela noite, Fernando não conseguiu olhar para Rita durante o jantar. Ela percebeu, mas não disse nada. A conversa que ouvirá ecoava na cabeça dele. Pelo menos metade é meu. Como se o casamento fosse apenas uma transação comercial. Alguns dias depois, foi a vez de Gabriel. Fernando estava no escritório,
fazendo a contabilidade do mês, quando o filho bateu na porta. Posso entrar, pai? Pode. Gabriel entrou, fechou a porta atrás de si. Ficou de pé, inquieto, mexendo nas mãos. Preciso conversar com você sobre uma coisa. Fala, filho. Se você vender mesmo a fazenda, Gabriel começou, engolindo em seco, eu gostaria de ter a opção de comprar minha parte. Fernando ergueu os olhos. Comprar? Isso. Com o dinheiro que eu tenho guardado, mais um empréstimo. Não quero perder esse lugar. Eu sei que às vezes parece que não gosto daqui, mas gosto. É minha casa. Fernando sentiu algo se aquecer no peito. Talvez o filho realmente se importasse. Mas então Gabriel continuou. E tem outra coisa. Conheci uma pessoa na cidade. A gente está ficando sério. Ela tem um negócio próprio, uma loja de roupas. Se eu comprar minha parte da fazenda, posso vender depois e investir no negócio dela. Seria um bom investimento. E ali estava. Gabriel não queria a fazenda. Queria o dinheiro da fazenda. Fernando engoliu a decepção. Vou pensar no seu pedido. Gabriel assentiu, saiu do escritório. Fernando ficou ali, sozinho, olhando para os papéis sem realmente vê-los. Rita queria garantir sua parte. Gabriel queria comprar para vender depois. E Cláudio? Fernando ainda não tinha certeza sobre o amigo. Mas em breve descobriria. Na semana seguinte, Fernando deixou escapar na conversa com Cláudio que estava com dificuldades financeiras. Que o gado não estava vendendo bem, que tinha algumas dívidas acumuladas. Mentira, claro. Mas precisava ver como Cláudio reagiria. A reação veio 2 dias depois. Cláudio apareceu na fazenda com uma proposta. Queria comprar 50 cabeças de gado de Fernando. Pagaria um preço justo, à vista, para ajudar o amigo com as supostas dificuldades. Fernando agradeceu, disse que ia pensar. Mas por dentro, estava analisando. Cláudio estava genuinamente tentando ajudar? Ou estava se aproveitando da situação para fazer um bom negócio? Observou o amigo nos dias seguintes. Cláudio parecia mais interessado em saber detalhes da situação financeira de Fernando. Perguntava quanto a fazenda valeria se fosse vendida. Quanto Fernando deveria. Se havia alguma chance de leilão. E então Fernando percebeu. Cláudio não estava tentando ajudar. Estava avaliando oportunidades. Estava vendo se conseguiria comprar a fazenda por um preço menor, aproveitando que o amigo supostamente estava em dificuldades. A decepção foi profunda. 3 pessoas. As 3 pessoas mais importantes da sua vida. E todas estavam pensando apenas no dinheiro. Um mês após ganhar na loteria, Fernando estava diferente. Mais magro, com olheiras profundas, um ar de tristeza que não conseguia esconder completamente. Rita comentou que ele devia ir ao médico, mas Fernando recusou. Não era doença do corpo. Era doença da alma. Naquela noite de quinta-feira, ele tomou uma decisão. Na manhã seguinte, sexta-feira, chamaria todos para uma conversa. Rita, Gabriel, Cláudio. Revelaria tudo. O bilhete, o dinheiro, o teste. E deixaria que cada um lidasse com as consequências. Mas antes que pudesse fazer isso, algo aconteceu que mudou tudo. Era noite de quinta. Fernando estava no escritório, Rita assistindo televisão na sala, Gabriel na casa ao lado. Por volta das 9, o telefone tocou. Rita atendeu. Fernando? É para você. É Marcelo, do banco. Fernando pegou o telefone, o coração acelerado. O gerente nunca ligava para sua casa. Algo estava errado. Seu Fernando, Marcelo disse, a voz tensa, temos um problema. Um funcionário do banco descobriu sobre o prêmio. Ele está tentando te chantagear. Como assim? Ele me procurou hoje. Disse que sabe do seu segredo e que vai contar para a imprensa a menos que você lhe pague uma quantia. 100 mil reais. Fernando fechou os olhos. Não podia acreditar. Esse funcionário tem nome? Tem. Mas eu já acionei a segurança do banco e a polícia. Ele será demitido e provavelmente preso. Só estou te avisando para que você saiba que o sigilo foi comprometido. A história pode vazar a qualquer momento. Fernando desligou o telefone, as mãos tremendo. Rita apareceu na porta. O que foi? Quem era? Nada, só um problema no banco. Que tipo de problema? Nada importante. Fernando se levantou. Vou dormir. Mas não dormiu. Ficou a noite toda acordado, pensando.
O teste seria interrompido. O segredo seria revelado. E ele ainda não sabia o que fazer com as informações que tinha coletado. Na manhã de sexta, às 6 da manhã, Fernando levantou. Tomou banho, vestiu a roupa mais limpa que tinha, pegou o envelope com os documentos do prêmio. Foi até a cozinha, preparou o café, esperou. Rita apareceu primeiro. Bom dia, murmurou, ainda sonolenta. Bom dia. Senta aqui, por favor. Preciso conversar com você. Ela sentou, preocupada. Aconteceu alguma coisa? Lembra quando falei em vender a fazenda? Fernando, não vamos começar de novo com isso. Deixa eu terminar. Eu não vou vender a fazenda. Nunca estive realmente planejando isso. Rita piscou, confusa. Como assim? Foi um teste. Fernando colocou o envelope na mesa. Para ver como você, Gabriel e Cláudio reagiriam à ideia de eu não ter mais dinheiro. Um teste. Rita estava ficando vermelha. Você mentiu esse tempo todo para nos testar? Mentir não. Apenas não contei toda a verdade. Que verdade? Fernando abriu o envelope, tirou o bilhete. Isso aqui é um bilhete premiado da Mega Sena. 63 milhões de reais. O silêncio que seguiu foi absoluto. Rita olhou para o bilhete, para Fernando, para o bilhete de novo. A cor sumiu do rosto dela. Você ganhou na loteria? Ganhei. Há um mês. E não me contou? A voz dela estava subindo. Ficou esse tempo todo me fazendo pensar que íamos perder tudo, que você estava cansado de mim, de nós, quando na verdade você tinha ganhado milhões. Precisava saber, Fernando disse calmamente, embora por dentro estivesse em tumulto. Precisava saber como vocês reagiriam. Saber o quê? Rita se levantou da cadeira, a voz agora um grito. Se eu te amava por dinheiro. É isso. Você me dá a resposta. Eu ouvi você falando com Gabriel. Sobre advogado, sobre garantir sua parte, sobre metade ser seu. Rita ficou pálida. Você estava nos espionando? Estava tentando entender quem eram as pessoas ao meu redor de verdade. As lágrimas começaram a correr pelo rosto dela. 36 anos, Fernando. 36 anos da minha vida ao seu lado. Acordei todo dia às 5 da manhã para preparar seu café. Lavei sua roupa, cozinhei sua comida, cuidei dessa casa, dessa fazenda, de você. E você acha que foi tudo por dinheiro? Foi? Fernando perguntou, e havia dor genuína na voz. Claro que não. Mas quando você falou em vender tudo, em jogar fora uma vida inteira de trabalho, eu fiquei com medo. Medo de perder o que construímos. Isso te faz um caçador de fortunas? Ter medo de perder tudo? Fernando não tinha resposta para isso. Rita limpou as lágrimas com as mãos. Você sabe qual é o pior? Não é nem você ter mentido. É você ter tão pouca confiança em mim, na nossa história, no que construímos juntos, que precisou fazer um teste. Como se eu fosse uma estranha. Ela saiu da cozinha. Fernando ouviu a porta do quarto bater. Sentou ali, sozinho, olhando para o bilhete na mesa. Tinha esperado se sentir aliviado depois de contar a verdade. Mas só sentia vazio. Gabriel chegou meia hora depois. Fernando ainda estava na cozinha, o café frio na xícara. O filho entrou, viu o rosto do pai, parou. Pai, você está bem? Senta aqui, filho. Gabriel sentou, cauteloso. Rita saiu do quarto nesse momento, os olhos vermelhos e inchados. Passou pela cozinha sem olhar para nenhum dos dois, saiu pela porta da frente. O que aconteceu? Gabriel estava alarmado. Seu pai tem algo para te contar, Rita disse da porta, a voz gelada. Algo muito interessante. E saiu. Fernando respirou fundo, começou a explicar para Gabriel. Contou sobre o bilhete, sobre o prêmio, sobre o teste. Viu o rosto do filho passar por várias expressões. Surpresa, confusão, raiva, mágoa. Quando Fernando terminou, Gabriel ficou em silêncio por longos minutos. Finalmente falou. Então isso tudo foi uma mentira? Todo o sofrimento da mãe, todas as noites que passei acordado pensando que ia perder a fazenda onde cresci, tudo foi porque você queria nos testar? Precisava saber. Saber o quê? Pai? Gabriel estava ficando vermelho. Se eu ligava mais para você ou para o dinheiro? Eu passei a vida inteira tentando provar que era digno dessa fazenda, que podia assumir quando você não pudesse mais. Trabalhei ao sol quente, acordei de madrugada,
Desisti de coisas que queria fazer porque sabia que você precisava de mim aqui. E no final, você acha que só me importo com dinheiro? Você falou em comprar sua parte para vender e investir no negócio da namorada. Isso foi o que você ouviu. Gabriel se levantou. Mas não ouviu o resto da conversa. Não ouviu quando eu disse para ela que jamais venderia de verdade, que a fazenda significava demais para mim. Que qualquer investimento seria secundário, mas que precisava de um argumento para convencer você a não vender tudo. Fernando sentiu o chão sumir sob seus pés. Como assim? Eu estava tentando proteger a fazenda, pai. Tentando encontrar um jeito de manter tudo junto, de fazer você ver que esse lugar ainda vale a pena. Mas você já tinha decidido que eu era interesseiro, que só queria seu dinheiro. Gabriel foi até a porta. Parou, virou-se. Você sabe o que é engraçado? Eu realmente conheci uma garota na cidade. E quando ela soube que eu era apenas um filho de fazendeiro, sem dinheiro próprio, sem grandes perspectivas, ela perdeu o interesse. Aquilo doeu. Doeu muito. Saber que alguém me avaliava pelo que eu tinha, não por quem eu era. E agora descubro que meu próprio pai faz a mesma coisa. E saiu. Fernando ficou sozinho na cozinha. As palavras de Gabriel ecoavam na cabeça. Tinha ouvido apenas metade das conversas. Tinha assumido o pior. Tinha testado as pessoas que amava, mas no processo, tinha revelado sua própria falta de fé nelas. O telefone tocou. Era Marcelo, do banco. Seu Fernando, mais notícias. O funcionário que tentou te chantagear confessou tudo para a polícia. Ele não vai divulgar nada. Mas, bem, alguns repórteres já estão ligando para o banco, fazendo perguntas. Acho que a história vai vazar de qualquer forma. Fernando desligou. Não importava mais. O segredo ia sair. A cidade inteira saberia. E então viriam os pedidos, as pressões, os falsos amigos. Mas isso seria o de menos. O pior já tinha acontecido. Tinha perdido a confiança das duas pessoas mais importantes da sua vida. Às 10 da manhã, Cláudio apareceu. Vinha com aquela cara de sempre, expansivo, sorridente. Mas Fernando não tinha mais paciência para fingimentos. Preciso conversar com você. Cláudio sentou. Aceitou o café que Fernando ofereceu. Sobre o quê? Sobre lealdade. Sobre amizade. Sobre quanto elas realmente valem. Fernando explicou tudo. O bilhete, o teste, o que tinha observado no comportamento de Cláudio nas últimas semanas. Cláudio ouviu tudo sem interromper. Quando Fernando terminou, ficou em silêncio por um tempo. Depois começou a rir. Um riso baixo, quase triste. Você realmente acha que eu estava tentando me aproveitar de você? Não estava. Fernando, Cláudio se inclinou para a frente, os olhos sérios agora. Sou viúvo há 12 anos. Não tenho filhos. Essa fazenda ao lado é tudo que tenho. Mas sabe o que mais tenho? Tenho você. Meu amigo de 30 anos. A pessoa que esteve comigo quando minha esposa morreu, que me ajudou nos momentos difíceis, que me fez lembrar que a vida continua. Fernando sentiu um aperto no peito. Quando você disse que estava com dificuldades, meu primeiro pensamento foi: como posso ajudar meu amigo? Ofereci comprar o gado porque sabia que você precisava de dinheiro. Perguntei sobre a venda da fazenda porque estava tentando entender se havia alguma forma de eu comprar uma parte, não para lucrar, mas para mantê-la na família. Para que você não perdesse tudo para estranhos. Mas você estava avaliando possibilidades, sim, mas com o objetivo de te ajudar, não de me aproveitar. Cláudio balançou a cabeça. Mas você não confiou em mim o suficiente para ver isso. Você, que me conhece há 30 anos, achou que eu te trairia por dinheiro. Cláudio se levantou. Parabéns pelo prêmio, Fernando. De coração. Espero que ele te traga felicidade. Mas acho que vai descobrir que dinheiro não compra as coisas que realmente importam. E às vezes, quando você testa as pessoas, o único que falha no teste é você mesmo. E saiu. Fernando ficou ali, sozinho na casa vazia. A fazenda ao redor continuava a mesma. O gado pastava, as cercas estavam de pé, o sol brilhava no céu. Tudo igual. Mas ao mesmo tempo, tudo diferente. Tinha 63 milhões de reais. Podia comprar qualquer coisa que quisesse. Viajar para qualquer lugar. Fazer qualquer coisa. Mas naquele momento, teria dado todo aquele dinheiro para voltar no tempo. Para acordar naquela manhã de sábado, ver o bilhete premiado, e fazer uma escolha diferente. Escolher confiar ao invés de testar.
Escolher celebrar ao invés de suspeitar. Escolher amor ao invés de medo. Mas era tarde demais. A confiança, uma vez quebrada, não se reconstrói facilmente. As palavras, uma vez ditas, não podem ser recolhidas. As mágoas, uma vez causadas, deixam cicatrizes. Fernando caminhou até a varanda. Sentou na cadeira de balanço que estava ali há 20 anos. Olhou para a fazenda que construiu com as próprias mãos. E pela primeira vez em toda sua vida adulta, chorou. Chorou pelas oportunidades perdidas. Pelas palavras não ditas. Pela confiança que deveria ter tido. Pelas pessoas que tinha machucado por medo de ser machucado primeiro. O sol estava alto no céu. Era meio-dia de sexta-feira. Tinha 63 milhões de reais no banco. Uma fazenda próspera. 42 anos de trabalho honesto. Mas estava sozinho. E Fernando descobriu, da pior forma possível, que você pode ter todo o dinheiro do mundo e ainda assim ser o homem mais pobre que existe. A notícia vazou no sábado pela manhã. Fernando acordou com o telefone tocando sem parar. Eram jornalistas, curiosos, gente que ele nem conhecia. Desligou o telefone da parede, mas isso não impediu que alguns repórteres aparecessem na porteira da fazenda. Ele os mandou embora. Rita não voltou para casa na sexta-noite. Fernando descobriu depois que ela tinha ido para a casa da irmã, que morava na cidade. Gabriel estava na casa ao lado, mas não respondia quando Fernando batia na porta. Cláudio nem apareceu. Pela primeira vez em 30 anos, não veio tomar café na manhã de sábado. A fazenda continuava funcionando porque tinha que funcionar. O gado precisava de cuidados, as tarefas não esperavam. Fernando fez tudo sozinho. Levantou às 4 da manhã, como sempre, e trabalhou até o corpo doer. Mas agora o trabalho não trazia o consolo de antes. Era apenas movimento mecânico, corpo ocupado enquanto a mente sofria. No domingo, Fernando tentou ligar para Rita. Ela atendeu, mas a conversa foi curta. Só quero saber se você está bem, ele disse. Estou na casa da minha irmã. Preciso de um tempo para pensar. Rita, eu. Não, Fernando. Não agora. Não estou pronta para conversar. E desligou. Fernando tentou falar com Gabriel também. Mandou mensagem, ligou, foi até a casa ao lado. O filho não respondia. A casa estava trancada, as cortinas fechadas. Gabriel estava ali dentro, Fernando sabia, mas era como se estivesse a quilômetros de distância. Os dias seguintes foram os mais longos da vida de Fernando. A cidade inteira soube do prêmio. Começaram a chegar cartas, pedidos de ajuda, propostas de negócios. Gente que ele não via há anos aparecia na porteira, querendo conversar, querendo uma parte. Fernando mandava todos embora. Marcelo, do banco, ligou várias vezes. Queria conversar sobre investimentos, sobre como proteger o dinheiro, sobre planejamento financeiro. Fernando disse que depois, que precisava de tempo. O gerente insistiu que era importante, mas Fernando foi firme. Dinheiro podia esperar. Família não. Mas como consertar algo que você mesmo quebrou? Na terça-feira, uma semana depois de revelar tudo, Fernando tomou coragem e foi até a cidade. Precisava ver Rita, precisava tentar explicar, pedir desculpas, fazer alguma coisa. Qualquer coisa. Estacionou na frente da casa da cunhada. Bateu na porta. A irmã de Rita atendeu, uma mulher chamada Silvia, 10 anos mais nova que a esposa. Fernando. Ela não pareceu surpresa. Posso falar com Rita? Ela não quer falar com você agora. Por favor, Silvia. Só alguns minutos. Silvia suspirou, deixou entrar. A casa era pequena, simples. Rita estava na cozinha, tomando café. Quando viu Fernando, seu rosto se fechou. O que você quer? Conversar. Por favor. Rita olhou para a irmã. Silvia assentiu, saiu da cozinha, deixando os sojinhos. Fernando sentou à mesa, de frente para Rita. Ela evitava seu olhar. Eu errei, Fernando começou. Errei muito. Eu sei disso agora. Saber que errou não desfaz o erro. Eu sei. Mas preciso que você entenda por que fiz aquilo. Por quê? Rita finalmente olhou para ele, e havia tanta dor naqueles olhos que Fernando sentiu vontade de chorar de novo. Por que você não confiava em mim? Essa é a única pergunta que importa. Fernando respirou fundo. Tinha pensado muito sobre isso nos últimos dias. Porque eu vi muitas coisas na vida.
Vi pessoas mudarem quando o dinheiro aparecia. Vi famílias se destruírem. E tive medo. Medo de que isso acontecesse com a gente. Então você criou o problema que tinha medo que acontecesse. Rita balançou a cabeça. Você destruiu a confiança que levamos 36 anos para construir porque tinha medo de que alguém a destruísse. Você não vê a ironia nisso? Vejo agora. 36 anos, Fernando. Rita tinha lágrimas nos olhos. Quantas vezes acordei de madrugada quando você estava doente para cuidar de você? Quantas vezes deixei de comprar coisas que queria para que a fazenda tivesse o que precisava? Quantas vezes coloquei essa família, antes de mim mesma? E no final, você achou que eu estava com você por dinheiro. Nunca pensei que você estava comigo só por dinheiro. Tive medo de como o dinheiro mudaria você. Mudaria a gente. Mas era você que estava mudando. Rita limpou as lágrimas. Eu continuei sendo a mesma pessoa. Você que se tornou outra coisa. Alguém que mente, que testa, que desconfia. Fernando não tinha resposta para isso. Porque ela estava certa. Preciso de tempo, Rita disse. Muito tempo. Não sei se consigo perdoar isso. Não sei nem se quero tentar. Eu espero. O tempo que você precisar. Rita se levantou. Agora, por favor, vá embora. Estou cansada. Fernando saiu da casa da cunhada com o coração ainda mais pesado. Tinha esperado que a conversa trouxesse algum alívio, alguma esperança. Mas tinha apenas confirmado o que já sabia. Tinha perdido Rita. Talvez não para sempre, mas por enquanto, ela estava perdida para ele. Gabriel apareceu na fazenda na quinta-feira à noite. Fazia 10 dias desde a revelação. Fernando estava na varanda, como todas as noites, olhando para o escuro, perdido em pensamentos. Pai. Fernando se virou, surpreso. Gabriel estava ali, as mãos nos bolsos, olhando para o chão. Filho. Fernando se levantou. Quer entrar? Prefiro ficar aqui fora. Eles ficaram ali, em silêncio, por longos minutos. Fernando não sabia o que dizer. Tinha tanto a dizer que as palavras se enroscavam na garganta. Conversei com a mãe hoje, Gabriel disse finalmente. Ela me contou que você foi lá. E o que ela disse? Que você pediu desculpas. Que estava arrependido. Gabriel finalmente olhou para o pai. Está mesmo? Mais do que você pode imaginar. Gabriel assentiu, voltou a olhar para o escuro. Passei esses dias pensando, tentando entender por que você fez aquilo. Porque não confiou em nós. Cheguei a alguma conclusão? Acho que sim. Gabriel respirou fundo. Você tinha medo. Medo de perder as pessoas que ama. Medo de que o dinheiro mudasse tudo. E eu entendo isso, pai. Eu realmente entendo. Mas entender não torna mais fácil de aceitar. Fernando sentiu um nó na garganta. Sabe o que mais doeu? Gabriel continuou. Não foi nem você ter mentido. Foi perceber que você não me conhece. Não de verdade. Se conhecesse, saberia que eu jamais te abandonaria. Que essa fazenda não é só terra e gado para mim. É você. É nossa história. É tudo que somos. Eu sei disso agora. Mas não sabia antes. E isso dói, pai. Dói muito. Fernando se aproximou do filho. Gabriel, eu passei a vida inteira construindo essa fazenda. Trabalhando sol a sol, cada dia. E em todo esse tempo, estava tão focado no trabalho, na sobrevivência, em fazer tudo funcionar, que esqueci de construir outras coisas. Esqueci de construir confiança. Esqueci de mostrar para vocês que acreditava em vocês. Gabriel tinha lágrimas nos olhos agora. Você sempre foi um bom pai. Sempre nos deu tudo o que precisávamos. Mas nunca precisamos de coisas. Pai. Precisávamos de você. Da sua confiança. Da sua fé em nós. Eu sei. E sinto muito por ter percebido tarde demais. Os dois ficaram ali, 2 homens que carregavam o mesmo sangue, a mesma história, mas separados por uma ferida que ainda sangrava. Não sei se consigo perdoar agora, Gabriel disse. Mas quero tentar. Porque você é meu pai. E porque essa fazenda, essa família, significa muito para mim. Mas vai levar tempo. Eu entendo. E tem outra coisa. Gabriel limpou os olhos. Aquela garota que mencionei. A do negócio de roupas. Eu terminei com ela. Por quê? Porque você estava certo. De certa forma. Ela estava interessada no que eu poderia ter, não em quem eu era. Quando o assunto do prêmio vazou, ela voltou.
Começou a ligar, mandar mensagens, querendo reatar. Foi aí que percebi. Se ela não me quis quando eu não tinha nada além da fazenda, não vou querer ela agora que tenho possibilidade de ter mais. Fernando sentiu o orgulho do filho. Isso mostra caráter. Aprendi com o melhor. Gabriel deu um meio sorriso. Mesmo que esse melhor às vezes cometa erros terríveis. Eles conversaram mais um pouco. Não sobre o dinheiro, não sobre o teste, mas sobre a fazenda, sobre o gado, sobre os planos para a próxima estação. Conversas normais, cotidianas. E nessas conversas simples, começou a se formar uma pequena ponte sobre o abismo que Fernando tinha criado. Quando Gabriel foi embora, já era quase meia-noite. Fernando ficou na varanda. Não era perdão, não ainda. Mas era um começo. E naquele momento, um começo era mais do que ele achava que merecia. Cláudio não apareceu durante 2 semanas. Fernando pensou em ir até a fazenda vizinha várias vezes, mas não teve coragem. O que diria? Como explicaria? Como pediria perdão por ter duvidado de 30 anos de amizade? Foi Cláudio quem finalmente deu o primeiro passo. Era uma segunda-feira, 15 dias depois da revelação. Fernando estava consertando uma cerca quando viu a caminhonete do vizinho parando na estrada. Cláudio desceu, caminhou até onde Fernando estava. Não disse nada, apenas pegou algumas ferramentas e começou a ajudar. Trabalharam em silêncio por 1 hora. Fernando queria falar, mas não sabia por onde começar. Cláudio parecia concentrado no trabalho, mas Fernando conhecia o amigo bem o suficiente para saber que estava pensando em 1000 coisas. Quando terminaram a cerca, Cláudio guardou as ferramentas, limpou o suor da testa. Finalmente falou. Fiquei bravo com você. Muito bravo. Tinha todo o direito. 30 anos, Fernando. 30 anos de amizade. Pensei que nos conhecíamos melhor do que isso. Eu também pensei. Cláudio sentou no chão, encostou nas costas em um poste. Fernando sentou ao lado. Sabe o que pensei durante essas 2 semanas? Cláudio disse. Pensei em todas as vezes que estivemos juntos. Quando sua Rita engravidou e você ficou nervoso como um garoto. Quando Gabriel nasceu e você não parava de sorrir. Quando os preços do gado caíram e achamos que íamos perder tudo, mas trabalhamos juntos e conseguimos superar. Quando minha esposa morreu e você ficou comigo todas as noites durante 1 mês, só para que eu não ficasse sozinho. Fernando lembrava de tudo isso também. Pensei em tudo isso, Cláudio continuou, e tentei entender como, depois de tudo, você podia achar que eu te trairia. Que eu me aproveitaria de você. Eu não estava pensando direito. Não, você não estava. Estava com medo. E medo faz a gente fazer coisas estúpidas. Fernando olhou para o amigo. Você vai me perdoar? Cláudio ficou em silêncio por um tempo. Já perdoei. Ainda estou magoado, mas já perdoei. Por quê? Porque guardo rancor não muda o que aconteceu. Porque somos velhos demais para desperdiçar os anos que nos restam com raiva. E porque você é meu amigo. Mesmo quando é um idiota completo. Fernando sentiu os olhos arderem. Não mereço sua amizade. Provavelmente não. Cláudio deu um meio sorriso. Mas amizade não é sobre merecer. É sobre escolher estar ao lado da pessoa mesmo quando ela erra. É sobre perdoar quando dói. É sobre lembrar que todos somos humanos e humanos cometem erros. Obrigado. Não me agradeça ainda. Cláudio se levantou, ofereceu a mão para ajudar Fernando a levantar também. Ainda estou bravo. Ainda vai levar tempo para as coisas voltarem ao normal. Mas vamos chegar lá. Os dois caminharam de volta para a casa principal. Cláudio aceitou uma água, recusou o café. Disse que precisava ir, tinha trabalho na própria fazenda. Antes de ir, ele parou na porta. Fernando, uma coisa. Aquela oferta que fiz, de comprar o gado, ainda está de pé. Se precisar de ajuda, de verdade, estou aqui. Eu sei. E agradeço. Mas estou bem. Melhor do que bem, financeiramente falando. Dinheiro não é tudo. Aprendi isso da pior forma. Cláudio assentiu, foi embora. Fernando ficou olhando a caminhonete se afastar. Não era como antes, não ainda. Mas era algo. Um fio de esperança. Uma possibilidade de reconstrução. 3 semanas após a revelação, Fernando teve que tomar uma decisão. O dinheiro estava parado no banco, rendendo, mas sem direção. Marcelo insistia que precisavam conversar sobre o futuro, fazer planos, investir adequadamente. Fernando marcou uma reunião.
Foi até o banco numa quinta-feira pela manhã. Marcelo recebeu com entusiasmo. Tinha pilhas de papéis, gráficos, projeções. Seu Fernando, com esse valor, podemos fazer muitas coisas. Investimentos seguros que vão garantir renda para você e sua família por gerações. Podemos diversificar, criar fundos, comprar imóveis. Fernando ouviu tudo em silêncio. Quando Marcelo terminou, perguntou algo que o gerente não esperava. E se eu não quiser nada disso? Como assim? E se eu quiser usar o dinheiro de outra forma? Que forma? Fernando tinha pensado muito sobre isso nas últimas semanas. Enquanto estava sozinho na fazenda, enquanto via sua família despedaçada, enquanto sentia o peso do que tinha feito, uma ideia começou a se formar. Quero criar um fundo para ajudar pequenos produtores rurais da região. Pessoas que estão passando pelas mesmas dificuldades que passei. Que trabalham duro mas mal conseguem sobreviver. Quero dar a eles oportunidades que eu não tive. Marcelo piscou várias vezes. Um fundo de ajuda? Isso. Empréstimos com juros baixos. Doações para quem realmente precisa. Programas de capacitação. Quero usar esse dinheiro para fazer diferença na vida de outras pessoas. Mas e você? E sua família? Vou separar o suficiente para nós. Para garantir conforto, segurança, futuro. Mas o resto, quero que faça diferença. Porque percebi algo importante. Dinheiro que só fica acumulando não tem valor real. Valor real está no que ele pode fazer, nas vidas que pode mudar. Marcelo estava surpreso, mas impressionado. É uma ideia nobre. Vai precisar de estrutura, advogados, contadores, gestores. Então vamos começar a montar isso. Os dois passaram o resto da manhã discutindo detalhes. Como estruturar o fundo, como garantir que o dinheiro seria usado corretamente, como avaliar quem realmente precisava de ajuda. Seria trabalhoso, complicado, mas Fernando sentia, pela primeira vez em semanas, que estava fazendo algo certo. Quando saiu do banco, ligou para Gabriel. O filho atendeu na terceira chamada. Pai, pode vir até a fazenda hoje à noite. Preciso conversar com você e sua mãe sobre algo importante. A mãe não está voltando para casa ainda. Eu sei. Por isso preciso que você venha e traga ela, se ela aceitar. É importante. Gabriel hesitou. Vou tentar. À noite, para surpresa de Fernando, ambos apareceram. Rita chegou primeiro, dirigindo o próprio carro. Estacionou, desceu, mas manteve distância quando Fernando veio cumprimentá-la. Rita. Fernando. Ela estava diferente. Mais magra, com olheiras, mas também com algo mais nos olhos. Uma dureza que não estava lá antes. Gabriel chegou minutos depois. Os três se sentaram na sala. Havia tensão no ar, espesso o suficiente para cortar com faca. Fernando começou a falar. Contou sobre a reunião com Marcelo, sobre o fundo que queria criar, sobre como pretendia usar a maior parte do prêmio para ajudar outras pessoas. Quero que vocês dois participem disso. Quero que ajudem a decidir como o dinheiro será usado, quem receberá ajuda, como vamos estruturar tudo. Porque esse dinheiro é nosso, da família, e a família deve decidir junta. Rita e Gabriel se entreolharam. Foi Rita quem falou primeiro. Por que está fazendo isso? Porque percebi que o dinheiro quase destruiu a gente. E não quero que ele continue tendo esse poder sobre nós. Quero transformá-lo em algo bom, algo que una ao invés de separar. E você acha que isso vai consertar o que você fez? Rita tinha lágrimas nos olhos de novo. Acha que doar dinheiro vai apagar a falta de confiança, as mentiras, a dor? Não. Fernando balançou a cabeça. Não acho que isso conserta nada. Não estou fazendo isso para me redimir. Estou fazendo porque é o certo a fazer. Porque esse dinheiro pode mudar vidas, e seria egoísmo meu guardá-lo só para nós quando há tantas pessoas precisando. Gabriel estava quieto, pensativo. Finalmente falou. É uma boa ideia, pai. Realmente é. Mas a mãe tem razão. Isso não muda o que aconteceu entre nós. Eu sei. Então o que você quer de nós? Quero uma chance. Uma chance de mostrar que aprendi. Que mudei. Que confio em vocês. Participando desse fundo, tomando decisões juntos, talvez possamos começar a reconstruir o que eu destruí. Rita se levantou. Preciso pensar. Não posso te dar uma resposta agora. Tudo bem. Leva o tempo que precisar. Ela foi em direção à porta, parou, virou-se. Fernando, uma coisa.
Eu não me importo com o dinheiro. Nunca me importei. Só queria que você soubesse disso. E saiu. Gabriel ficou mais um pouco. Vou participar do fundo, pai. Acho que é uma forma de fazer algo bom vir de tudo isso. Mas quanto a nós, quanto à nossa relação, ainda preciso de tempo. Eu entendo. Quando Gabriel foi embora, Fernando ficou sozinho na casa de novo. Mas havia algo diferente agora. Não era esperança, ainda não. Mas era menos desespero. Era a sensação de estar fazendo algo, de estar tentando consertar o que quebrou, mesmo sabendo que alguns estragos são permanentes. 2 meses se passaram. O fundo foi criado, estruturado, legalizado. Fernando, Gabriel e, para surpresa de todos, Rita, participaram ativamente da criação. Rita tinha voltado para a fazenda, mas dormia em um quarto separado. Conversavam apenas sobre o fundo e assuntos práticos. A distância emocional ainda era enorme. O primeiro beneficiado do fundo foi um jovem casal de produtores que estava prestes a perder a pequena propriedade por falta de dinheiro para pagar dívidas. Fernando conhecia o casal da feira da cidade. Trabalhadores honestos, batalhadores, apenas sem sorte. Quando Fernando ofereceu ajuda, eles choraram. Não conseguiam acreditar. O marido, um rapaz chamado Vitor, perguntou várias vezes se era verdade, se não era pegadinha. É verdade. Fernando garantiu. Vocês vão receber o empréstimo sem juros. Podem pagar quando conseguirem, sem pressa. E se precisarem de ajuda com mais alguma coisa, é só procurar. A notícia se espalhou rapidamente. Mais pessoas começaram a procurar o fundo. Fernando, Gabriel e Rita entrevistavam cada uma, avaliavam as necessidades, decidiam juntos quem e como ajudar. Nessas reuniões, algo começou a acontecer. Eles voltaram a conversar. Não sobre o passado, não sobre a mágoa, mas sobre o presente. Sobre as pessoas que estavam ajudando, sobre os planos, sobre o futuro do fundo. Em uma dessas reuniões, 3 meses após tudo começar, Rita olhou para Fernando e disse algo inesperado. Você mudou. Fernando ergueu os olhos. Mudei? Está diferente. Mas, não sei. Mais humano, talvez. Sempre fui humano. Não da forma certa. Rita escolheu as palavras com cuidado. Você sempre foi um homem bom, trabalhador, responsável. Mas tinha algo faltando. Uma conexão. Com as pessoas, com os sentimentos, até consigo mesmo. E agora? Agora está tentando. Posso ver isso. Talvez pela primeira vez, você esteja realmente tentando entender as pessoas ao seu redor, não apenas testá-las ou julgá-las. Fernando sentiu algo se aquecer no peito. Você acha que ainda há chance para nós? Rita demorou a responder. Não sei. Ainda dói. Ainda me pego pensando no teste, na falta de confiança, em tudo. Mas, também vejo você tentando. E talvez isso conte para alguma coisa. Não era um sim. Mas também não era um não. Era uma possibilidade. E naquele momento, possibilidade era tudo que Fernando podia pedir. Gabriel também estava mudando. Assumiu um papel de liderança no fundo, organizando visitas aos beneficiados, verificando se o dinheiro estava sendo usado corretamente, criando novos programas de ajuda. Ele tinha encontrado propósito. Uma noite, pai e filho estavam voltando de uma visita a uma fazenda que tinham ajudado no mês anterior. O produtor, um senhor de 60 anos, tinha ficado tão emocionado com a ajuda que abraçou ambos, chorando. No caminho de volta, Gabriel disse algo que Fernando nunca esqueceria. Sabe, pai, de certa forma, o teste que você fez teve um resultado que você não esperava. Como assim? Você descobriu quem somos. Não da forma que planejava, mas descobriu. Descobriu que a mãe é forte o suficiente para se sustentar sozinha quando precisa. Descobriu que eu tenho valores que você ajudou a construir. Descobriu que Cláudio é um amigo verdadeiro. E mais importante, descobriu quem você realmente é. E quem eu sou? Um homem que comete erros, mas que tem coragem de admitir e tentar consertar. Isso vale mais do que nunca ter errado. Fernando sentiu lágrimas nos olhos. Obrigado, filho. Não me agradeça. Só não erre de novo, porque uma vez já foi suficiente. Os dois riram. Era a primeira vez que riam juntos desde antes do teste. Cláudio voltou a aparecer na fazenda regularmente. Não todos os dias como antes, mas algumas vezes por semana. Tomavam café, jogavam dominó, conversavam sobre a vida. Aos poucos,
A amizade estava se reconstruindo. Em uma dessas visitas, Cláudio fez um comentário. Você sabe que a cidade inteira está comentando sobre o fundo, né? Estão. Fernando estava surpreso. Estão. Tem gente que acha que você está louco, dando dinheiro assim. Mas a maioria está impressionada. Dizem que é a coisa mais bonita que já viram alguém fazer com prêmio de loteria. Não estou fazendo para impressionar ninguém. Eu sei. E é por isso que é genuíno. Cláudio tomou um gole de café. Você errou feio, Fernando. Mas está consertando do jeito certo. 4 meses após a revelação, Fernando fez 43 anos de casado. Rita ainda estava em quarto separado, mas a distância tinha diminuído. Eles conversavam mais, às vezes até sorriam um para o outro. Na manhã do aniversário de casamento, Fernando preparou o café da manhã. Pão caseiro, queijo, geleia de goiaba. O mesmo que Rita preparava todos os dias durante décadas. Levou para o quarto dela, bateu na porta. Rita abriu, surpresa ao ver a bandeja. O que é isso? Café da manhã. Não é tão bom quanto o seu, mas tentei. Ela pegou a bandeja, um pequeno sorriso nos lábios. Obrigada. Fernando ia virar para ir embora, mas Rita o chamou. Fernando. Sim. 43 anos hoje. Eu sei. É muito tempo. É. Tempo suficiente para esquecer algumas coisas. E lembrar outras. Fernando olhou para ela, esperançoso. Ela não disse mais nada, apenas fechou a porta suavemente. Mas havia algo diferente em seus olhos. Algo que não estava lá há meses. 6 meses após ganhar na Mega Sena, Fernando estava em um lugar completamente diferente de onde imaginava estar. O fundo tinha ajudado 23 famílias. Histórias de pessoas que estavam perdendo tudo e agora tinham esperança de novo. Cada história aquecia o coração de Fernando de uma forma que o dinheiro no banco nunca aqueceu. Rita voltou para o quarto que compartilhavam. Não foi com grandes declarações ou momentos dramáticos. Simplesmente, uma noite, ela apareceu com o travesseiro e disse que estava cansada de dormir sozinha. Eles deitaram, cada um de um lado da cama, um espaço entre eles. Mas aos poucos, noite após noite, o espaço diminuiu. Até que uma noite, Fernando acordou e Rita estava enroscada nele, como costumava fazer anos atrás. Não voltaram a ser exatamente como eram antes. Não poderiam. O teste tinha deixado marcas. Mas estavam construindo algo novo. Algo talvez mais forte, porque tinha sobrevivido à tempestade. Gabriel conheceu outra pessoa. Uma veterinária que vinha à fazenda para cuidar do gado. Uma mulher simples, honesta, que não tinha ideia do prêmio quando se interessou por ele. Quando Gabriel finalmente contou sobre o dinheiro, ela deu de ombros e disse que não fazia diferença. Estava interessada nele, não no que ele tinha. Fernando gostou dela imediatamente. Cláudio voltou a ser praticamente parte da família. Ajudava com o fundo, dava conselhos, continuava sendo amigo de sempre. A mágoa tinha passado, substituída por algo mais sólido. Amizade que sobreviveu ao teste do teste. Em uma tarde de domingo, 7 meses após a revelação, Fernando estava na varanda quando Rita se sentou ao lado dele. No que está pensando? Ela perguntou. Em como tudo mudou. Para melhor ou para pior? Fernando pensou na pergunta. Perdi meses com vocês. Causei dor desnecessária. Quase destruí minha família. Mas também aprendi coisas que talvez nunca tivesse aprendido de outra forma. Como que? Como confiar é mais importante do que testar. Como as pessoas ao nosso redor merecem o benefício da dúvida. Como dinheiro é apenas dinheiro, mas pessoas são tudo. Rita pegou a mão dele. Foi um gesto simples, mas significou o mundo para Fernando. Você sabe que eu te perdoei, né? Ela disse suavemente. Perdoou? Não imediatamente. Não foi fácil. Mas sim, perdoei. Porque você mostrou que estava arrependido. Não com palavras, mas com ações. E porque lembrei que amor não é apenas ficar nos momentos bons. É também perdoar nos momentos ruins. Fernando sentiu lágrimas nos olhos. Não mereço você. Provavelmente não. Rita sorriu. Mas me tem mesmo assim. Os dois ficaram ali, mãos dadas, olhando o pôr do sol sobre a fazenda. A mesma fazenda de sempre, mas ao mesmo tempo, completamente diferente. Gabriel apareceu com a namorada. Tomaram café juntos, conversaram sobre os planos para o fundo, sobre a fazenda, sobre a vida. Era normal. Simples. Bom.
Mais tarde, quando todos tinham ido embora e a noite caía sobre a propriedade, Fernando fez um balanço. Tinha ganhado 63 milhões de reais. Tinha guardado 5 milhões para a família, investido de forma segura. O resto estava sendo usado para ajudar outras pessoas. Dinheiro que estava fazendo diferença real no mundo. Mas mais importante do que isso, tinha recuperado o que realmente importava. Não completamente, talvez nunca completamente, mas o suficiente. Sua família estava de volta. Não perfeita, mas presente. Cláudio era seu amigo de novo. A fazenda continuava funcionando. A vida continuava. Fernando pegou o velho bilhete da loteria, que guardava em uma gaveta. Olhou para os números que tinham causado tanto problema. E pela primeira vez, não sentiu peso ao olhar para eles. Sentiu gratidão. Gratidão não pelo dinheiro em si, mas pelo que o dinheiro tinha revelado. Não sobre as outras pessoas, mas sobre ele mesmo. Sobre seus medos, suas fraquezas, suas falhas. E gratidão pela chance de consertar, de mudar, de ser melhor. Guardou o bilhete de novo. Não precisava mais dele. Não precisava da lembrança física do que tinha acontecido. Porque as lições estavam gravadas no coração, não no papel. Naquela noite, Fernando dormiu melhor do que tinha dormido em meses. Rita ao seu lado, a fazenda silenciosa ao redor, o futuro incerto mas possível à frente. Tinha aprendido, da forma mais difícil possível, que não se testa quem se ama. Que confiança é a base de tudo. Que dinheiro vem e vai, mas pessoas ficam. Ou pelo menos, ficam se você souber valorizá-las. E Fernando tinha aprendido a valorizar. Tarde, mas tinha aprendido. Era suficiente. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Essa história mostra como decisões tomadas no medo podem custar caro, mas também mostra que nunca é tarde para mudar, para pedir perdão, para tentar de novo. Gostou da história? Então deixe seu like, se inscreva no canal para não perder as próximas histórias, e nos comentários, escreva a palavra confiança se você assistiu até o final. Queremos saber quantos de vocês ficaram até o fim dessa jornada do Fernando. E me conta, você acha que o Fernando fez certo em fazer o teste? Ou deveria ter confiado desde o início? Deixe a sua opinião nos comentários. Até a próxima história.